Quando nós fazemos a pergunta: "Como encontrar a felicidade?", o que é isso que idealizamos, projetamos, imaginamos como sendo felicidade? O que é ser feliz? O que é a felicidade? Primeiro nós queremos encontrar a felicidade, mas o que é ser feliz? O que é alguém feliz? Quando fazemos a pergunta: "Como encontrar a felicidade?", repare, não há por detrás dessa pergunta já a ideia de que nós sabemos o endereço de alguém feliz. Ele tem a amostragem, a forma de ser feliz. E com base nisso, nós também sabemos o que é a felicidade. Porque, afinal de contas, ali está alguém feliz. Mas será verdade que é feliz quem acreditamos que é feliz? Será verdade que a felicidade é o que nós acreditamos ser felicidade? Qual é a verdade sobre mim? Qual é a verdade sobre o eu, que eu sou? O que nós temos colocado aqui para você, por mais estranho que isso pareça, é que não existe tal coisa como a felicidade para ser encontrada. A felicidade é uma descoberta, é uma constatação. Não é algo para ser encontrado, como algo que um dia foi perdido, ou que está lá perdido e que alguém precisa achar. A realidade de ser é o mistério da vida. Esse mistério é a verdade desse encontro. E aqui esse encontro é a constatação da realidade divina. Assim nós temos a pergunta: como encontrar a felicidade? E como encontrar Deus? Nós não sabemos o que estamos perguntando. Nós não sabemos que a realidade de ser é a felicidade constatada. Isso é o encontro real com nós mesmos. Nós não sabemos que a realidade de Deus é a verdade de Deus encontrada, sendo constatada nesse olhar para a verdade, que aqui está presente, sendo a única realidade da vida, que é a verdade deste ser. Assumir a verdade de ser é felicidade. E se assumir a verdade da felicidade é o encontro com Deus, a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Quando você assume a realidade sobre você, o que requer a investigação da verdade sobre quem você é, porque parece ser, porque demonstra ser, porque acredita ser. Investigar a natureza do eu é descobrir que não existe esse eu, a presença da pessoa, a presença desse mim. É essa inquietude que nos coloca em uma condição psicológica de desordem emocional, sentimental, de pensamentos. É uma profunda inquietude, insatisfação, vivendo a ilusão de uma identidade que
o tempo todo se separa da vida como ela acontece. Se separa, por exemplo, dos pensamentos. Quando, por exemplo, você está pensando, a ideia por detrás do pensamento é a ideia de uma identidade pensando. Na verdade, o pensar, ele pode ter esse modelo de representação que vem do passado, a partir de uma identidade que se vê presente sendo o pensador. Mas o processo em si do pensar é algo que ocorre no cérebro, é uma resposta de memória, de reação, de representação, de lembranças. Pensar é algo simples, mas quando colocamos uma identidade no pensar, colocamos a ilusão de um pensador, tendo pensamentos. Então, existe o pensador tendo pensamentos. Assim, estamos sempre situando um pensador para pensamentos. O mesmo ocorre com os sentimentos quando surgem. Quando um sentimento está presente, repare, ele pode ser um sentimento de tédio, de dor emocional, um sentimento de ansiedade. O que fazemos de uma forma inconsciente, habitual, e, portanto, nesse princípio de separação, de dualidade, veja, aqui colocamos esta condição psicológica de uma identidade presente quando fazemos isso. Quando colocamos esse princípio de dualidade, de separação, entre esse sentimento e alguém nesse sentir. Nós não sabemos lidar com o sentimento, seja ele de tédio, de aborrecimento, de tristeza. Nós colocamos alguém nesse sentimento, como colocamos alguém no pensamento quando surge. Esse é o princípio da dualidade. Esse é o princípio da separação. A visão da vida real é não dual. Aqui a expressão é Advaita, a não dualidade, a não separação. Mas como estamos vivendo nesse princípio de dualidade, de separação, nos sentimos desconfortáveis, infelizes, miseráveis, com problemas, imaginando o encontro com a felicidade. Por isso o pensamento se projeta para no futuro ser feliz, a partir desse eu que é o pensador. O pensamento se projeta para no futuro não se sentir mais entediado, triste ou aborrecido. Então estamos vivendo nesse princípio de separação, de dualidade. A expressão é Dvaita. A verdade da vida é a não separação, a não dualidade. Aqui a expressão em sânscrito é Advaita. O seu natural estado de ser um com a vida, sem a ideia de alguém que se separa, como sendo pensador tendo pensamentos, como sendo alguém tendo sentimentos. Isso é o fim para os pensamentos. Isso é o fim para os sentimentos. Como nós conhecemos, como estamos vivendo, a partir desse modelo programado de ser alguém. Por isso que, de fato, nós precisamos, na vida, para a ciência da verdade, da felicidade presente, é o fim da ilusão de uma identidade que se vê separada da própria vida. E, a partir do pensamento, tira conclusões
sobre as reações que tem, inclusive sensações, emoções e sentimentos. Quando eliminamos a presença desse movimento de condicionamento egóico, de condicionamento mental, de ilusória identidade em separação, em dualidade, nos deparamos com a vida como ela é. Sem o eu, sem o ego. Esse é o encontro com Deus. Esse é o encontro com a felicidade. Não é algo que irá se estabelecer no futuro. Não é o que irá acontecer no futuro. Não é o que se realizará amanhã. É algo do qual tomamos ciência aqui e agora. Quando a ilusão termina. Quando temos o fim para a ideia de alguém, o pensamento de alguém, alguém no pensar, alguém no sentir, alguém nas ações. Aqui, por exemplo, uma fala acontece. Mas essa é a expressão da vida. Podemos colocar uma identidade presente na crença, na sugestão do pensamento. Essa identidade é aquele que está falando, é aquele que está pensando, é aquele que está sentindo. Agora, aqui no momento, há esse escutar. Nós podemos colocar a ideia de alguém aí escutando, de alguém aí assistindo esta fala, esse vídeo. Veja, isso é um fenômeno da própria vida. A vida em expressão é o falar, é o escutar, é o perceber, é o olhar. É quando colocamos uma identidade presente, que ela se vê em apuros. Então, constantemente, nós não sabemos lidar com o pensamento sem colocar uma identidade, com o sentimento sem colocar uma identidade. Então, isso termina se estabelecendo dentro desse modelo ilusório de separação entre a vida como ela acontece e alguém para quem a vida está acontecendo. Acompanhe com calma isso. É aqui que está o problema. Não está faltando amor, paz, liberdade ou felicidade. É que o movimento do pensamento, o movimento dos sentimentos, o movimento das emoções, das sensações, eles não são vistos como de fato eles são. Esses movimentos são vistos a partir de um centro, a partir de uma identidade que quer controlar, monitorar, que rejeita, que aceita, que concorda, que discorda. Esta é a sugestão da dualidade. É a sugestão do pensador, do experimentador, daquele que se emociona, daquele que sente, daquele que percebe. Esta é a dualidade. O percebedor e suas percepções, o pensador e os pensamentos, aquele que sente com os seus sentimentos, aquele que está na emoção quando a emoção está presente. Veja, isso é apenas uma sugestão da ilusão do próprio eu, do próprio ego. O pensamento faz isso. É o próprio modelo do pensamento para sustentar uma identidade em separação, que se vê como um elemento separado e à parte da vida como ela acontece. Como a vida acontece, os sentimentos surgem, os pensamentos também, as sensações e emoções também.
Mas por que colocar uma identidade presente para monitorar, controlar, fazer algo a favor ou contra isso? É assim que nossa vida está se posicionando. Esta nossa vida é a vida ilusória, este centro falso. Não é a vida real, é a vida da projeção do eu. Então, nós temos o tédio, a insatisfação, a angústia, os problemas para esse eu. Quando isso não está presente, não há sofrimento. Aqui a verdade sobre a felicidade consiste na ausência do sofrimento. O sofrimento, ele se sustenta em razão da presença desse que sofre. Se não temos a presença desse que sofre, não há sofrimento. Não existe uma separação entre esse que sofre e o sofrimento. Não existe uma separação entre esse preocupado e a preocupação, desse entediado e o tédio, desse com medo e o medo. Se isso não está presente, o seu natural estado de ser, sem esse movimento que é o movimento do eu, do ego, que é o movimento do pensamento, não temos mais a presença do sofrimento. Se o sofrimento não está aqui, a realidade de ser é amor, é paz, é felicidade. A sua pergunta é: e o que é que pode nos aproximar desse natural estado de ser? É a presença da ciência sobre nós mesmos. A não ser que esse aprender sobre o autoconhecimento esteja presente, que é esse olhar para essas reações, sem colocar uma identidade presente nelas, jamais teremos a visão do que é meditação. Portanto, o que é a meditação? A meditação, qual é a verdade da meditação? A meditação é a aproximação da vida sem a condição psicológica de uma identidade que se vê presente e que se separa para ajustar, corrigir, resolver, controlar. A presença da vida como ela acontece é a presença da meditação. Se ela está presente, não existe esse eu, esse mim, esse ego. Portanto, o que nos aproxima dessa qualidade de visão é esse olhar, é esse escutar, é esse perceber, sem esse fundo, que é o eu, o mim, a pessoa. Esse eu, o mim, a pessoa, é a sugestão do pensamento para este momento, para gostar do que está vendo, para provar o que está vendo, ou rejeitar, ou reprovar. Assim, todo o nosso movimento de pessoa, na relação com o que acontece, a partir do passado, é de fazer avaliações. Eu gosto, eu não gosto. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso é bom para mim? Não, isso não é bom para mim. De onde vem essa sugestão? Ela vem desse fundo. Ela vem desse passado. É a sugestão que vem da memória. De toda essa história de registro que está presente nesta memória. Essa é a memória psicológica.
que vive e está a serviço desta ilusória identidade, para fazer avaliações, comparações, aceitações e rejeições. Quando aprendemos a olhar para esse momento sem esta memória psicológica, sem esse modelo de colocar uma identidade presente para concordar ou discordar da vida como ela acontece. Nesse instante, a presença da meditação está aqui. Não é alguém na prática da meditação. É o fato de que está se revelando a vida sem o eu, sem esse alguém. Sem este passado, sem esta memória. Portanto, como encontrar Deus assumindo a realidade da vida? Sem o eu, sem esse pensador, sem esse experimentador, sem esse que olha a partir de conclusões e crenças. Isso requer a presença de uma atenção sobre as nossas reações, uma atenção possível nesse aprender sobre nós mesmos, nesse aprender sobre o autoconhecimento. Nós não temos a base para a visão da vida como ela acontece, que é meditação. Sem a presença do autoconhecimento. A vida real, ela é a vida em sabedoria. Nela se revela a felicidade presente. Portanto, você não encontra a felicidade. A felicidade se revela presente. Porque a felicidade é a vida como ela é. Quando não há mais sofrimento. E a presença do sofrimento é a presença desse elemento que sofre. Olhe para a vida. Como a vida acontece, não há sofrimento lá. O sofrimento está nesse eu, neste mim. É a forma como olhamos para o momento presente, como avaliamos a vida a partir deste particular centro que é o eu, o ego. E olhamos para a vida e dizemos, aqui está a felicidade e aqui está a infelicidade. A própria expressão felicidade e infelicidade, nesta dualidade, criada por esse centro, é algo completamente ilusório. A verdadeira felicidade é a realidade da vida como ela acontece, quando o sofrimento não está. Esse é o seu natural estado de ser. Esse é o seu real encontro com Deus. Você não está tendo um encontro com Deus. A realidade de Deus está se revelando aqui, neste momento, quando o eu não está. Quando esse modelo de memória psicológica, que são esses elementos de avaliações do passado, não estão mais aparecendo. É que todo o nosso modelo de vida, desde pequenos, foi sustentando a continuidade desse eu, desta separação, deste eu não eu, deste eu gosto, eu não gosto, isso é bom para mim, isso não é bom para mim, isso está certo, isso está errado. Com isso eu concordo. Não, disso eu discordo. O nosso velho modelo sempre foi da continuidade de uma identidade presente, que se vê como o centro da vida, como o centro da experiência. Descobrir a verdade sobre si mesmo descarta a ilusão de uma identidade presente, como sendo esse mim,
esse eu, essa pessoa. Então fica claro a vida acontecendo nesta não separação. Isso é Advaita, a não dualidade. A natureza de ser esta real presença. Algumas vezes aqui nessas falas eu chamo de real consciência. No entanto, a expressão consciência, como nós compreendemos, é algo dentro desse contexto ainda de uma identidade que se afirma pelo pensamento. A real consciência é algo que transcende esta consciência particular, que é a consciência do eu, que é a consciência egóica. Mas a verdade de ser é esta presença, é esta real e divina consciência. Essa é a presença da felicidade. Portanto, a sua pergunta é como encontrar a felicidade. Não existe esse como. A realidade está presente aqui como a felicidade, que já é, como a felicidade que nunca deixou de ser. Tudo que de fato nós precisamos é do descarte da ilusão desse eu, desse ego, dessa ilusória imagem que o pensamento estabeleceu de separação entre a realidade deste ser, que é você, e a vida, entre esta realidade deste ser e Deus. É o que estamos aprofundando aqui com você, olhando de perto e descobrindo por nós mesmos como ter da vida uma aproximação livre do passado, livre do modelo desta mente como nós conhecemos, que são esses padrões que nós estamos dando continuidade a eles, porque aprendemos assim. Esse aprender sobre o autoconhecimento nos permite desaprender esta sugestão do eu, esta sugestão desta ego-identidade. Esse é o fim desse padrão de mente condicionada, de cérebro condicionado, de consciência egóica. Esta autodescoberta é aquilo que realmente nós podemos chamar de encontro com Deus, ou encontro com a felicidade. Repare que em nenhum momento nós colocamos aqui a presença do tempo como um fator para esse encontro. Porque, de fato, o tempo não é real. Aqui a realidade se revela no momento. Quando temos aqui, no instante, o descarte da ilusão de uma identidade para resolver, solucionar, controlar, fazer algo a favor ou contra a vida, como ela acontece. A presença da compreensão de nós mesmos finaliza com esta ideia de uma identidade presente. Porque não existe esse eu. Isso, naturalmente, é o fim da ilusão de alguém para encontrar no futuro. De alguém para se livrar no futuro. Se livrar de alguma coisa que lhe atrapalha para ser feliz. Alcançar alguma coisa que lhe permita ser feliz. Tudo está aqui e agora, quando a ilusão não está mais presente. Esse é o fim do tempo, é o fim desse modelo, que é o modelo do eu.
desse que acredita estar aqui porque veio do passado, acredita que está aqui e irá caminhar para o futuro. Não existe tal coisa como esse eu. O que temos presente é a vida, é ser. Isso é amor. Isso é felicidade. É o que estamos aqui com você trabalhando, nos encontros online nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Além desses encontros online nos finais de semana, nós temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Por onde posso começar a praticar a real meditação? É pela Advaita Vedanta? Quando você pergunta onde posso praticar aqui, nesse instante, o que temos na Vedanta é só ali colocações de palavras. E o autoconhecimento é aqui, nesse instante, nesse momento.